Olá, leitores e internautas de O Liberal. Meu nome é Gabi Gutierrez, sou repórter de Política e Economia. E hoje a gente conversa com Nélio Aguiar, que é presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará, a FAMEP. Ele se reuniu recentemente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da reforma tributária e os impactos nos municípios paraenses. Então, eu já quero dar as boas-vindas para ele, agradecer pela disponibilidade, por bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, viu, seu Nélio? E fale um pouquinho para a gente sobre quais foram os principais pontos dessa reunião e de que forma isso deve impactar nos municípios aqui do nosso estado. Obrigado, Gabi, pela oportunidade. A gente tem atuado de forma bem intensa, né, em relação a esse tema tão importante para o país, importante para os municípios aqui do estado do Pará, que é a reforma tributária. A gente vem atuando junto com a nossa confederação, Confederação Nacional dos Municípios, que tem o nosso presidente, Paulo Zé Costa. Além de presidente da FAMEP, a gente também é primeiro tesoureiro da nossa confederação, a gente faz parte da diretoria executiva. E a gente participou desde a tramitação no Congresso, da elaboração da lei, da reforma, da emenda na Constituição, da lei complementar, e agora nós estamos no processo, né, de implementação. E nós tivemos com o Ministério da Fazenda, com o ministro Haddad, tratando justamente aí do comitê gestor do IBS, o novo imposto que vai juntar aí os serviços, o comércio, a parte do ICMS, a parte do ISS dos municípios, que vai se transformar agora no IBS, e precisa ter a gestão, né, dessa arrecadação, desses tributos aí. Então, vai ter um comitê que nós conseguimos colocar na lei, que ele será paritário. Então, vão ter 27 vagas representando os 27 estados, que são os secretários estaduais da Fazenda, e nós vamos ter também 27 vagas para os municípios. 14 vai ser de uma forma de escolha, um critério de escolha, e 13 é um outro critério diferente, que é o que está na lei. Então, a CNM está se organizando para a apresentação das chapas. Inclusive, nós já estamos trabalhando aqui no estado do Pará, com vários prefeitos, para fazer a subscrição dessa chapa. É importante essa eleição que a gente foi tratar com o presidente Haddad, até porque senão ela não avança a reforma tributária. Para dar início à implementação da reforma tributária, é importante ter esse comitê, e a gente vai estar trabalhando a eleição. A CNM tem todas as condições, preenche todos os requisitos que estão na lei, para a gente estar indicando os 14 membros, mais os 13 membros da outra forma de indicação. Uma é através das próprias dos filiados, onde o CNM tem 5.200 municípios filiados, e outra própria eleição. Vai ter a votação, o prefeito, que leva o critério da população. Então, vamos dizer, o prefeito de Belém vai votar na nossa chapa, então a população de Belém vai estar, ela é uma coisa ponderada, vai ter um peso na eleição. Vai ter um peso forte na eleição, de acordo com a população dos municípios participando da eleição, para que a gente possa, estar lá dentro desse comitê com força, defendendo os interesses dos municípios. Porque o imposto ele vai atender tanto os estados quanto os municípios, a União. E aí, é claro que os estados têm os interesses deles, com os seus secretários da Fazenda, porque todo mundo quer mais recursos. Os estados querem mais recursos, os municípios também querem, também precisam. E a gente é do movimento municipalista, então, e a gente defende o fortalecimento dos municípios, que são os prefeitos, as prefeitas que estão na ponta, cuidando da rua, do alagamento da rua, cuidando da creche, cuidando da escola, cuidando da UBS, e precisa ter financiamento para você garantir uma boa política pública, para você não precarizar essa política pública. E tratamos também, junto ao ministro Haddad, a questão das próprias compensações, que é um cuidado que nós tivemos junto à reforma tributária, ao longo dos anos. O município que tiver perda, ele não vai sofrer esse impacto no seu orçamento, que já está planejado. E dentro do estado do Pará, são poucos municípios que vão perder com a reforma tributária, principalmente os municípios mineradores, como Canaã, como Paraupeba, porque eles são beneficiados com a lei atual, que é a lei do ICMS.
onde Sim, eles são favorecidos não só com o royalties, com a CEFEM, mas eles são favorecidos também com a própria divisão do bolo do ICMS. Hoje, a maior fatia do bolo ela está indo do ICMS, inclusive ficando bem acima da própria capital Belém, ela está indo mais para o município mineradores. Então, com a extinção do ICMS, né, muda totalmente essa forma de cálculo, né, sim. porque deixou de existir a lei do ICMS, então vão partir para o IBS. Então, nessa mudança, alguns municípios do estado do Pará, principalmente, praticamente só os mineradores dos 144 municípios, só somente cerca de 6 a 7 municípios vão ter perda. Mas, Uhum. mesmo assim, a gente está lutando para garantir que quem tiver perda haja uma compensação, que é o que foi aprovado na lei, né, é o que está na lei para garantir essa compensação, para não criar nenhum empecilho ao longo da implementação da reforma tributária. Entendo. Com isso que o senhor pontuou agora, né, desses 6 municípios aí que deverão ter essas perdas, vocês têm alguma preocupação específica para esses municípios e para os demais em relação à redistribuição de recursos da reforma? E o que vocês têm defendido para garantir que os prejuízos, vamos dizer assim, sejam minimizados? Essa garantia deles ela já está na lei. Né? Todo o processo de discussão da reforma tributária, inclusive participei de algumas dela, né, representando a própria FAMEP, representando a CNM, e isso foi colocado, senão não aprovava a reforma. Né? E um dos quesitos, um dos critérios para ser aprovada, uma das condições que foram colocadas foi a garantia da compensação. Né? E isso foi garantido, então já está por lei. Então vai ter um fundo específico, né, dessa arrecadação dessa receita tributária, e aonde tiver perda, esse fundo vai complementar para garantir a reposição, para evitar realmente perdas. Então, na reforma tributária, ou o município aumenta a receita, ganha com a reforma, aumenta a sua arrecadação, que é outra coisa também que vai mudar bastante, porque vai envolver treinamento, vai envolver concurso público, o que o auditor fiscal faz hoje em cada município vai ser totalmente diferente, porque a forma de arrecadação vai ser totalmente diferente. Os municípios que estavam presos praticamente a arrecadar só IPTU, só ISS, né, nós vamos ter que arrecadar agora o IBS. Então, mudou, né, o leque, mudou as atividades. Então, tem muitas mudanças aí. A FAMEP também tem trabalhado muito no sentido da capacitação e da orientação para que os municípios estejam preparados para o que está acontecendo, para ninguém ser pego de surpresa. E ainda tem um desafio maior ainda, nós temos novos gestores. Né? Só que no Pará são cerca de 70 novos gestores, dos 144 municípios. São pessoas que estão entrando agora, primeiro mandato, né? São pessoas que não têm essa experiência junto à governança, junto à gestão administrativa de seus municípios. São pessoas, às vezes, que só ouviram falar da reforma tributária pela imprensa, não conseguem dominar e estudar profundamente o que é realmente que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer com a reforma tributária. Então, a FAMEP tem esse papel importante de estar defendendo, como a gente sempre coloca, né? A FAMEP, a nossa federação, ela não defende o partido do prefeito. Nós defendemos os municípios, e estamos os prefeitos para que a gestão dê certo. Porque o resultado desse trabalho, quem mais ganha com isso não é o prefeito, não é a prefeita. O resultado desse trabalho, quem mais ganha com isso é a população que está na ponta. É a população que precisa ganhar com isso, e a FAMEP tem todo esse cuidado, todo esse zelo para que a gente possa evitar perdas de receitas. Inclusive, outro assunto até polêmico, mas que é atual agora, que a gente não é contra. Tem um projeto do governo federal que, em relação ao imposto de renda, a gente não chegou a se aprofundar esse assunto com o ministro Haddad, mas nós já colocamos a nossa preocupação, porque se for aprovado do jeito que está o projeto que foi encaminhado para o imposto de renda, vamos ter impacto, só no Pará, cerca de 440 milhões de reais, porque vai cair a receita dos municípios, vai cair tanto no FPM, como vai cair também no retido na fonte,
Porque hoje, quando você faz a retenção na fonte do servidor, né, do seu salário, você não repassa esse recurso para o governo federal. Ele já fica já como receita própria do município. Então, os municípios do Pará e de todo o Brasil, do jeito que está, ainda vão ter perdas, tanto no FPM, quanto também na receita própria, com a isenção, com a atualização da tabela para ficar isento a partir de R$ 5.000, com todas essas mudanças. Aí a gente quer discutir, ninguém contra fazer isenção. Tudo bem, mas a gente quer saber, e essas perdas, como é que vão ficar? Quem é que vai socorrer os municípios? Existe todo um orçamento, toda uma programação, você fez um planejamento e, de repente, o FPM vai cair, vai ter queda. De repente, a tua receita também vai cair em função das mudanças do imposto de renda. E quem tem maior poder, né, de financeiro é o governo federal. Então, é por isso que a gente vai estar sempre tratando também desse assunto, né, além da reforma tributária, todos os assuntos envolvendo com que a gente possa garantir que os municípios não só não tenham perda, mas que possa vir mais recursos para os municípios, em função do próprio Pacto Federativo. Né? Hoje, cada vez mais aumenta as competências para os municípios. Você tem que ajudar na segurança pública, você tem que criar a guarda municipal, você tem que comprar viatura, você tem que fazer o concurso, você tem que ter impacto na folha de pagamento. Mas quem é que vai financiar a guarda municipal? Ela vai ajudar, né? Tá, o município está aqui para ajudar, a gente é municipalista, a gente acredita mais nas políticas públicas municipalizadas, não tem problema. A gente quer receber até mais competência, mas desde que as competências venham com financiamento junto. Porque só aumentar as obrigações para os municípios, sem aumentar o repasse de recursos, fica impraticável, não tem condições do prefeito, a prefeita, né, sustentar isso, porque a maioria dos municípios são de pequena população, a maioria dos municípios não tem royalties de mineração, a maioria dos municípios do estado do Pará vivem refém do FPM e do próprio ICMS, né? Que nem a receita própria, IPTU, taxa de lixo, outras contribuições, não tem lá essas coisas de arrecadação. Então, essa é a verdadeira realidade dos municípios que preocupa o nosso estar à frente da FAMEP, que nos preocupa e a gente está para ajudar, para evitar problemas maiores, para não inviabilizar a gestão das prefeituras, porque quem mais vai sofrer com isso, quando você inviabiliza, é o cidadão. E como é que você acha que o ministro recebeu essas preocupações, essas demandas dos nossos municípios aqui no Pará? E o senhor poderia dar um balanço da resolução dessa reunião? Eu sei que essa deve ser só uma das várias reuniões, vários encontros que vocês devem ter, mas eu diria que teve alguma coisa que ficou de comum acordo no final dessa conversa com o ministro? O ministro foi muito receptivo, né? A gente teve uma longa conversa com ele, muito atencioso. O ministro Haddad tem essa vantagem, tem esse perfil, né? Ele é uma pessoa do diálogo. Então, ele está para dialogar, ele ouve, ele opina, ele aceita as nossas opiniões, nossas sugestões, né? Nós tivemos, inclusive, presente na reunião também quem foi relator, né, que é o ex-governador do estado do Amazonas, o senador Eduardo Braga, também estava participando, que também é uma pessoa que dialoga junto conosco, porque a gente trabalha junto com a confederação, a gente trabalha em cima de números, em cima de argumentos técnicos convincentes, a gente mostra os impactos, a gente mostra a realidade, e com isso a gente consegue a sensibilização. Então, foi uma primeira reunião, os nossos técnicos da confederação estão avançando com os técnicos do Ministério da Fazenda, né, e com certeza nós vamos precisar continuar avançando nesse diálogo, né, vamos avançar também na aprovação das leis complementares, que está ainda com a relatoria do senador Eduardo Braga, e depois passar pelo Senado, também ainda vai passar pela Câmara. A gente vai estar também, junto com o ministro Haddad, cuidando da eleição agora, que é mais urgente, que é muito importante, essa eleição do comitê gestor, para que a implementação do IBS e também do imposto, que vai ser responsabilidade do governo federal, mas para nós o mais interessante é o IBS para os estados e municípios. Inclusive, nós estamos trabalhando conjuntamente
o secretário de Estado da Fazenda, né, do Estado do Pará, o secretário Renê, está trabalhando também junto conosco, os municípios, para que a gente possa cuidar dessa eleição e que o Pará possa ter força dentro desse comitê gestor, onde vai discutir toda a distribuição da receita tributária do país para os estados e municípios. Excelente. Nélio, eu agradeço a tua participação, agradeço aqui o nosso bate-papo. Espero que a gente possa voltar aqui para falar mais vezes sobre esse assunto, sobre as outras demandas da FAMEP. Agradeço e desejo sucesso aí à frente da federação. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou sempre à sua disposição, Gabi. Foi um prazer estar dando essa entrevista para você. Obrigado. Obrigada. E eu agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente. Essa matéria na íntegra você lê em oliberal.com e também nos nossos jornais impressos, O Liberal e Amazônia. Até a próxima.